Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da TV Finacor. Eu sou Maria Clara Montanha e o assunto de hoje é sobre o Open Insurance e as inovações que ele traz para o setor de seguros. E para conversar sobre isso comigo aqui hoje, Manuel Matos, vice-presidente da Finacor e coordenador do Comitê de Open Insurance na Câmara Enet. Obrigada pela presença, Matos. Olá, Maria Clara, é um prazer estar com você aqui hoje. Bom, e para começar o assunto de hoje, explica um pouco pra gente e para o pessoal que está vendo de casa, para os corretores de seguros, o que é o Open Insurance de fato? O Open Insurance é um ecossistema que interliga clientes, corretores e seguradoras e, ao mesmo tempo, é uma infraestrutura que possibilita o compartilhamento consentido de dados entre esses atores, sempre em benefício do consumidor. E para a implementação 100%, são 4 fases, certo? Sim, são 4 fases. Nós estamos finalizando a segunda fase, que é a que trata do compartilhamento dos dados da apólice. Entraremos na fase transacional, que trata das cotações, do endosso, da emissão da apólice, eventualmente do aviso de sinistro. É uma construção, é uma infraestrutura que, ao longo dos anos, vem sendo construída para possibilitar que todos se beneficiem desse compartilhamento de dados, e isso vai modificar, em termos de inovação, em termos de novos produtos, todo o mercado e para melhor, eu acredito, Maria Clara. E tem algum prazo para essa implementação estar 100% concluída? Olha, tem os prazos regulatórios, mas, na verdade, a inovação ela surge de maneira espontânea. Então, nós estamos com um pequeno atraso com relação aos prazos regulatórios. Esperamos tirar essa diferença ao longo de 2025, início de 2026, mas a inovação ela vai surgindo conforme avança a infraestrutura e conforme esse ecossistema vai aprendendo a trabalhar com o compartilhamento de dados e evoluindo. Então, é uma evolução natural. E a SUSEP destacou recentemente que vai permitir que o Open Insurance desenvolva aplicativos que comparem, produtos de várias seguradoras. Como que isso vai impactar na forma como os corretores trabalham? Aqui é um ponto importante, Maria Clara. O Open Insurance em si ele não é um produto, ele não é um sistema, ele é um ecossistema. Então, são padrões, são APIs reguladas, que permitem que exista essa evolução em termos de serviços. Vários serviços, eles podem ser implementados em benefício dos corretores, em benefício das seguradoras, principalmente em benefício dos segurados, mas não há uma definição de qual é o produto a ser entregue. O produto ele é fruto da criatividade, da necessidade, da evolução do hábito de consumo dos nossos clientes. Então, é um ecossistema que interliga vários atores e é uma infraestrutura que possibilita a inovação que surgirá a partir destes elementos. E você falou dos benefícios para os segurados, Quais são esses benefícios diretos para os consumidores? Bom, o primeiro benefício, o consumidor, é ele ter uma visão do seu perfil de risco, que é o que nós chamamos da carteira de apólice. Então, ele com um clique no celular, ele consegue ver toda a sua carteira de apólice, e com isso, a aplicação ou o aplicativo conseguirá identificar sobreposições de coberturas, lacunas de coberturas e melhorar a experiência daquele usuário, permitindo a personalização de cobertura de acordo com o perfil de risco daquele segurado. Isso pode, eu não diria que vai ficar mais caro ou mais barato o produto, mas eu diria que vai ficar adequado ao perfil de risco de cada cliente. E falando agora sobre esse aplicativo, vai ter integração também com o Open Banking, levando ao Open Finance. Sim, começou com o Open Bank. O Open Finance é um somatório do Open Bank com o Open Insurance, com o Open Investment, ou com mesmo a área de saúde, o Open Health, mas a tendência natural é que seja Open tudo, ou seja, dados abertos, ele é decorrente da Lei de Proteção de Dados. Então, essa é uma evolução natural
né, do direito que o titular do dado tem de permitir o compartilhamento com a sua autorização. Então, eu acho que vai se espraiar por todos os segmentos da economia, por todos os segmentos da sociedade. Então, num prazo médio, a visão é de open tudo. E falando em compartilhamento de dados, um dos pilares do Open Insurance é a privacidade de dados, né? A segurança. Como é que o consumidor pode ter tanta certeza que os dados deles vão estar seguros? Olha, hoje, as gerações nativas da economia digital já lidam com redes sociais e com dados, fotos, vídeos, de uma forma completamente diferente das gerações que antecederam a economia digital. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, o que a lei exige é que o dado ele seja consentido para que ele possa ser utilizado. Então, a garantia que um usuário tem da sua privacidade é ele operar dentro do Open, seja ele Open Bank ou Open Finance, porque nesses ambientes ele terá que consentir para que o seu dado seja utilizado. Nos outros ambientes, não necessariamente ele está consentindo. Então, não há garantia. Uhum. Então, eu diria que o Open, em especial o Open Finance, o Open Insurance, é uma garantia de privacidade e de atendimento aos requisitos da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. E uma informação importante também é que o consumidor pode retirar essa permissão a qualquer momento também, né? Sim, no Open Finance essa permissão ela passou a ser eterna enquanto dure, ou seja, ela, uma vez consentido, ela permanece até que o usuário retire. No setor de seguros, ainda é de 1 ano. Então, o consentimento ele tem um prazo de validade de 1 ano. Depois, o usuário precisa novamente consentir a utilização dos seus dados ou a portabilidade dos seus dados entre as diversas empresas que compõem o ecossistema do Open Insurance. E agora sobre as SPOCs, que também foram citadas como uma figura muito importante pela SUSEP durante esse processo, né? O que são as SPOCs? Explica um pouco pra gente. A Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, ela é um inicializador do desejo do titular do dado, ou seja, do cliente, ou de fazer uma consulta ou de orientar uma portabilidade entre diversas seguradoras ou diversos corretores. Então, a Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, ela organiza o consentimento. Ela é o gestor do consentimento, né? O prazo de duração, a revogação, como você bem perguntou. Então, ela é linear é transversal, melhor dizendo, em toda a infraestrutura para atender as seguradoras, fazendo uma inicialização de um cliente ou de um pedido de um cliente a uma corretora, né? Então, o papel da SPOC é muito semelhante ao papel do corretor no mundo físico. Então, eu diria que a SPOC é uma evolução do corretor de seguros para o mundo digital. E não é por outro motivo que as duas SPOCs autorizadas a operar, tanto a SPOC Guru como a Open Power, elas são SPOCs de corretoras de seguros. Como que essas questões em torno do Open Insurance, das SPOCs, estão incluídas no PDMS hoje, por exemplo? O PDMS, que tem 4 pilares, um dos pilares é o pilar da distribuição. Uhum. E dentro do pilar da distribuição, o item 52, dentro do pilar da distribuição, é o que trata do Open Insurance. E lá tem o desejo de que se possa orquestrar a implantação deste modelo, a implantação do ecossistema, o desenvolvimento da infraestrutura, testando primeiro modalidades de seguros que são mais adaptáveis à portabilidade, é o caso do residencial, é o caso do vida, para que depois, com essa experiência, nós possamos, então, ir incluindo outras modalidades ou novas modalidades ou mais atores nesse ecossistema. Então, o PDMS ele busca orquestrar este esforço das seguradoras, corretores e demais atores envolvidos, o próprio órgão regulador, no sentido de que nós tenhamos um caminho, um plano, né, de ação para que nós possamos chegar em 2030. O PDMS ele é uma visão 2030, né? Atingindo os objetivos de uma portabilidade plena, de um compartilhamento seguro dos dados dos nossos segurados, dos nossos clientes.
E você acha que o Open Insurance pode contribuir com a meta do PDMS de atingir até 10% de participação no PIB? Ah, sem dúvida. Eu acho que a sociedade ela já migrou para os sistemas embarcados, o mobilidade em primeiro lugar, né? Então, hoje, se você quer pedir algo na farmácia, ou se quer pedir alimentação, ou se quer chamar um Uber, ou se quer apenas se localizar usando um aplicativo, quase tudo do nosso dia a dia, a nossa identidade, esses artefatos todos estão no celular. Os nossos seguros precisarão, em uma hora, o setor de seguros ele terá que migrar para esta portabilidade, né? Para esta mobilidade, porque todos os segmentos da economia, aqueles que não fizeram, estão fazendo nesse momento, então é inexorável. A SUSEP destacou, né, que o uso de dispositivos eletrônicos para coleta de dados é uma possibilidade viável do Open Insurance. Sim, e o principal dispositivo eletrônico, aquele que já coleta os nossos dados a qualquer momento, durante todo o dia, é o celular. O smartphone, então, ele já tem essa visão. Ele sabe onde você está, ele sabe o que você está comprando, ele sabe o que você fala, ele sabe com quem você se comunica. Daí, a possibilidade de você personalizar a experiência do segurado, do cliente, porque é isso que vai dar o perfil de risco adequado para que as seguradoras possam precificar adequadamente, de acordo com o uso desses aparelhos todos. Eu citei o celular, mas tem diversos outros dispositivos, ou embarcar de automóveis, né? Ou no dia a dia da nossa residência. Então, vai dar a possibilidade de você ter a precificação de risco e provavelmente haverá uma evolução na forma de se conceder coberturas, principalmente a pessoas físicas, mas também a pequenas e médias empresas, que eu acho que esse é o público que vai ser mais impactado pelo Open Insurance. A SUSEP destacou que vão ter algumas soluções digitais que vão ser possíveis, né? Como aviso de sinistro, portabilidade de previdência. Quais outras soluções os consumidores vão poder encontrar no Open Insurance? Olha, eu acho que todo o ciclo de vida de uma apólice, o arco, né, do ciclo de vida de uma apólice, que vai do momento em que o usuário solicita uma cotação ou deseja adquirir um produto e quer saber qual seria o preço do seguro com relação a este produto, está envolvido na resposta, né, a essa sua pergunta. Mas quais são os ramos que são mais as modalidades de seguros que são mais favoráveis ao Open Insurance? São todos aqueles seguros que são embutidos, aqueles chamados seguros, a gente chama de Embedded Insurance, o seguro que já vem acoplado a um produto, a uma jornada, porque não necessariamente esses seguros são os mais adequados ao perfil daquele consumidor. Então, com o Open Insurance, ele poderá ver a melhor oferta para aquele produto, e um produto que ele comprou, que está pagando, atrelado a uma determinada operação, ele vai poder portar para aquele que seja o mais conveniente. Não necessariamente o de menor custo, o ideal é que fosse o de menor custo, mas aquele que melhor se adapta à necessidade e ao risco daquele segurado. Então, a gente pode dizer que o principal foco do Open Insurance é a personalização dos produtos. Certamente. O principal foco do Open Insurance é a personalização, é a adequação ao perfil de risco do usuário de acordo com os dados, né? Então, qual é o sentido de você compartilhar dados se não for em seu benefício, né? Então, eu acho que sim, você está absolutamente correta ao afirmar que o principal objetivo do Open Insurance é a personalização, adequação do perfil de risco à subscrição, né, daquele risco pela seguradora. E como que vai funcionar para aqueles que não têm capital mínimo de 1 milhão para se tornarem SPOCs? Você está se referindo aos corretores de seguros? Isso. O modelo hoje, ele já, sem o Open Insurance, ele já funciona de forma semelhante. Então, tem corretores que desenvolvem os seus próprios sistemas, em especial seus sistemas multicálculo, seus sistemas de gestão da corretora, e tem corretores que não tendo condições de fazer esse investimento, eles adquirem, né, como serviço de outros provedores esse tipo de solução. No Open Insurance vai ser a mesma coisa. Nós teremos corretores de seguros, como é o caso da Open Power ou da Guru, que decidiram investir em benefício dos seus segurados, e vão ter outros que vão preferir consumir serviços prestados por essas SPOCs. Então, o mercado ele vai se ajustando de acordo com a evolução dessa infraestrutura. Acredita-se que o Open Insurance pode ajudar o mercado a se desenvolver
e trazer mais inovação, né, nos próximos anos. Como que você acha que vai estar o mercado daqui até 2030? Eu, em primeiro lugar, diria que ele ajuda o mercado a não envelhecer, né? A ficar parado no tempo e no espaço. Então, eu considero que é uma evolução natural. Então, o primeiro movimento é de manter um mercado saudável, ativo, atualizado com relação aos hábitos de consumo. Agora, em um segundo momento, sim, ele vai ajudar o crescimento do mercado, porque o conhecimento, o melhor conhecimento do segurado, e de novo do perfil de risco do segurado, vai possibilitar o desenvolvimento de inúmeros produtos que nós não sabemos aqui nem aferir ou citar. Então, acho que a inovação ela será decorrente dessa possibilidade de compartilhamento com sentido dos dados. Matos, e para finalizar a entrevista de hoje, fala um pouco para os corretores onde que eles podem tirar dúvidas, para aqueles que ainda têm muitas dúvidas sobre o Open Insurance, né? Um assunto que vem sendo bastante discutido no mercado. Onde eles podem tirar dúvidas, receber mais informações sobre o Open Insurance? Qual fonte que está mais disponível para eles agora? Essa pergunta é excelente. Existe um diretório específico para que todos possam tirar suas dúvidas, que se chama guiaopen.com.br. Então, nesse endereço, guiaopen.com.br, tem o material necessário para que todos os corretores de seguros possam estar atualizados com relação à evolução dessa infraestrutura. Mas, principalmente, a Escola de Negócios e Seguros. Então, na Escola de Negócios e Seguros, nós temos os cursos, desde os mais simples até os mais avançados, como certificação avançada em Open Insurance, em Open Finance, que os corretores poderão, e eu recomendo que utilizem. Perfeito. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, então, links para vocês acessarem esses portais que o Matos acabou de falar. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença, Matos, e por todo o esclarecimento que você deu aqui na entrevista. Obrigado, Maria Clara, é um prazer. Bom, então a gente fica por aqui. Curte, compartilha, comenta, deixa sua opinião. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!